Olá! Você já pensou sobre qual a importância das experiências que você viveu na sua infância para a sua saúde física e mental? Como essas experiências podem ter impactado na tua vida adulta? E como isso pode se relacionar com o narcisismo? Nesse vídeo eu vou falar de uma pesquisa que foi realizada na área médica e que ela foi revolucionária. Isso porque essa foi a primeira pesquisa empírica que conseguiu provar como algumas experiências emocionais traumáticas vividas por uma criança podem impactar diretamente na saúde física, mental e na expectativa de vida dessa pessoa. Essa pesquisa mostrou que pessoas com muitas experiências traumáticas na infância podem ter uma expectativa de vida reduzida em até 20 anos. Nesse vídeo eu vou falar sobre quais são esses fatores que geram o trauma, como que isso pode impactar na tua saúde física e mental, e o que se pode fazer para tentar prevenir isso e para reduzir as consequências dos traumas infantis na vida adulta. Além disso, eu vou propor algumas hipóteses sobre como relacionar o trauma infantil e o narcisismo. Se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora e aperte o sininho. Toda semana eu faço novos vídeos sobre psicologia, narcisismo e abuso narcisista. Para quem não me conhece, meu nome é Valentina Devilbudi, eu sou psicóloga clínica, atendo pessoas online e sou fundadora do canal Intimidade Sublime. Antes de tudo, eu quero dizer que se você passou por experiências de abuso na infância, essa apresentação pode ser muito incômoda e difícil para você em alguns momentos. Se isso acontecer, dê um tempo, converse com outras pessoas, assista o vídeo com mais alguém com quem você se sinta confortável, com quem você possa falar sobre as coisas que te aconteceram. Ser vítima de abuso e violência na infância é um processo muito difícil. No final desse vídeo, eu vou falar das melhores alternativas encontradas pela ciência para cuidar dos traumas que aconteceram nessa fase da vida. Então, qual foi essa pesquisa revolucionária de que eu falei? Primeiro, eu vou contar como se chegou a essa pesquisa, porque isso é importante para você conseguir entender o contexto. Vincent Felice é um médico estadunidense que nos anos 80 era chefe do departamento de medicina preventiva de um plano de saúde chamado Kaiser Permanente. Esse plano de saúde ficava em San Diego, na Califórnia. Felice era responsável por um programa de incentivo ao emagrecimento para pacientes obesos desse plano de saúde. Na década de 80, houve uma moça que estava nesse programa, que ela estava com 220 quilos e ela queria emagrecer. Ela entrou no programa e em um ano ela baixou o peso para 59 quilos. Tudo parecia ótimo, até que em determinado momento ela começou a engordar de novo. Em 3 semanas ela engordou 16 quilos. Ele ficou preocupado e eles fizeram algumas consultas para tentar entender o que estava acontecendo. Ela contou que ela morava sozinha e que de manhã a cozinha estava uma bagunça, que alguém tinha comido tudo que tinha na casa. E ela disse que devia ter sido ela, mas que ela não conseguia se lembrar de nada. Também contou que quando era criança ela tinha episódios de sonambulismo e ele entendeu que ela comia em um estado dissociativo durante a noite. Investigando o que tinha acontecido com ela antes de ela começar a comer compulsivamente de novo, ela lembrou que um colega de trabalho mais velho disse para ela que ela estava bonita e que eles poderiam transar toda semana. Depois disso, ela também contou na consulta que o avô dela tinha abusado sexualmente dela durante anos na infância. Passado esse episódio, ela se afastou do programa e voltou a engordar tudo que ela tinha emagrecido. Ela voltou 12 anos depois, estava novamente muito obesa e ela fez uma cirurgia bariátrica, uma cirurgia de redução do estômago. Depois de ter perdido 40 quilos, ela ainda estava obesa, mas ela começou a ter um comportamento suicida. Ela precisou ser internada várias vezes em clínicas psiquiátricas porque estava tendo muita dificuldade em conseguir se equilibrar emocionalmente agora que ela não conseguia comer. Felice observou que a taxa de abandonos de pacientes do programa de obesidade era de cerca de 50% e decidiu entrevistar esses pacientes. Ele queria entender por que as pessoas não conseguiam emagrecer. Ele começou a ver que o número de pessoas que tinham sofrido abuso sexual ou outras formas de violência na infância era muito alto. Ele e outros médicos da equipe entrevistaram 286 pessoas e viram que a maioria delas tinham sofrido abuso sexual infantil. A partir desse momento, ele começou a entender o ganho de peso das pessoas como uma forma de enfrentamento da depressão, da ansiedade e do medo, que eram consequências do trauma. A gordura era uma forma de as pessoas tentarem se proteger do risco de abuso. Ele entendeu que a obesidade não era um problema em si, mas que era um sintoma e que tinha uma função protetiva. Mas o que mais deixou surpreendido é que ele sempre tinha achado que abuso sexual e incesto eram coisas raras, mas os dados diziam que não. Com essa descoberta, ele sentiu a necessidade de divulgar esses dados para que mais pessoas da comunidade médica soubessem o que acontecia. Como o número de casos dessa pesquisa era baixo, para que ela tivesse uma validade estatística para pensar, em termos de população, ele se uniu a Robert Anda, que é um médico que era do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, e juntos eles propuseram para a Kaiser, para o plano de saúde, fazer uma pesquisa para investigar os traumas infantis e as consequências na saúde dos adultos. A Kaiser aceitou e eles entrevistaram 17.337 pessoas que foram voluntárias para participar desse estudo.
As pessoas entrevistadas tinham, em média, 57 anos de idade, mais ou menos 50% homens, 50% mulheres, 80% brancos e hispânicos, 10% negros e 10% asiáticos. 74% dos voluntários tinham cursado a faculdade. A Kaiser era um plano de saúde privado, ou seja, a maioria das pessoas que tinham esse plano eram pessoas brancas de classe média dos Estados Unidos. Essa pesquisa foi chamada Adverse Childhood Experience Study, ACE Studies, todo mundo conhece como ACE Studies. Em português, significa Estudos sobre Experiências Adversas na Infância. Ele foi feito entre 1995 e 1997 e foi o primeiro e o maior estudo empírico já realizado que examina a relação existente entre situações traumáticas vividas na infância e os resultados disso na saúde e na vida adulta. A partir daquelas entrevistas que tinham feito com as pessoas do programa de obesidade, eles identificaram 10 categorias que eram mais prevalentes, ou seja, categorias mais frequentes, que poderiam ser consideradas como um fator de risco para a geração de trauma na infância. Eles queriam ver se o que eles conseguiram encontrar naquele grupo poderia ser generalizado para a população em geral, e se isso acontecesse, quais seriam as consequências disso. Assim, eles fizeram um questionário com 10 questões. São 10 questões sobre temas que normalmente não são falados ou perguntados para as pessoas. São perguntas sobre questões que, em geral, são vistas como segredos familiares, sobre coisas que uma criança ou um adulto não deveriam falar. E eles fizeram essas perguntas para 17 mil pessoas. Eu vou mostrar aqui as questões que foram perguntadas. De forma geral, quando as pessoas olham para essas questões, elas começam a se perguntar se elas viveram essas situações. Perceber isso pode te trazer desconforto durante essa apresentação. Algumas pessoas podem ter experiências de flashbacks. O que é o flashback? Flashback é quando uma memória relacionada com um trauma volta com muita carga afetiva. Isso pode ser desconfortável e gerar angústia. Se isso acontecer com você, lembra do que eu falei no início. Dê uma pausa, respire. Apesar de serem temas difíceis, é ótimo que eles venham à luz e que se busquem alternativas para evitar que essas situações de trauma na infância voltem a se repetir. Agora que você viu as 10 questões, essas 10 questões elas são divididas em 3 categorias: abuso, negligência e disfunções domésticas. Como você pode ver nesse quadro, infelizmente ele está em inglês, mas os temas são: se antes de completar 18 anos a pessoa sofreu abuso físico ou emocional por parte dos pais, se sofreu alguma forma de abuso sexual por qualquer pessoa, não só dos pais, se experimentou negligência física ou negligência emocional em casa, se alguém na família tinha doença mental, se um dos pais foi para a prisão, se um deles fazia uso de álcool e drogas e se a mãe era tratada com violência pelo pai e se os pais eram separados. Então aqui você vê tem 2 tipos de questão. Há um grupo de 5 questões que são relacionadas diretamente com as experiências das crianças e um outro grupo de 5 questões que estão relacionadas com o ambiente onde ela cresceu. O que o estudo descobriu? O resultado da pesquisa foi impressionante e os dados surpreenderam os pesquisadores. Os dados dessa pesquisa são muito importantes, mas continuam a ser pouco divulgados, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Eles encontraram o seguinte: abuso físico por parte dos pais, 28% das pessoas, 1 em cada 4 pessoas. Abuso sexual, 28% das mulheres viveram abuso sexual na infância e 16% dos homens. Isso totalizou 22% da população. 1 em cada 5 pessoas sofreu abuso sexual na infância. Eles são similares aos dados atuais da Organização Mundial de Saúde. Estudos realizados em escala mundial identificaram que cerca de 25% das meninas, 1/4, e 18% dos meninos sofreram abuso sexual antes dos 18 anos. Desses, 80% aconteceram em casa e 90% dos abusadores eram membros da família. Quase todos os abusos sexuais foram cometidos por homens. A terceira questão do estudo, referente ao abuso emocional, se a criança foi xingada ou humilhada pelos pais, o resultado foi 11%. A quarta pergunta, sobre negligência emocional, se a pessoa sentiu que ela não era querida ou amada na família, 15%. Sobre negligência física, se a criança não teve suas necessidades físicas atendidas, como falta de comida, de cuidados ou de higiene, 10%. Em relação às questões relativas ao ambiente doméstico funcional, o ambiente em que essa criança cresceu, em relação à pergunta se alguém consumia álcool ou drogas em casa, 27% das pessoas responderam que sim. Se os pais eram separados ou divorciados antes da pessoa fazer 18 anos de idade, 24% sim. Se alguém na família tinha transtorno mental, 17%. Se a mãe era tratada com violência física pelo pai, 13%, 1 em cada 8 pessoas. Se algum dos membros da família tinha ido para a prisão, 6%, 1 em cada 20 pessoas. De todos esses dados, o dado que foi considerado mais destrutivo para a saúde física e emocional de uma pessoa foi o abandono parental.
Para se ter uma ideia, a morte de um dos pais tem menos impacto na saúde física e emocional de uma pessoa ao longo da vida do que o abandono, exceto se a morte tiver sido por suicídio. Isso porque a morte, pelo menos, tem uma explicação, mas quando a criança é abandonada, ela tende a acreditar que a culpa é dela. Para analisar os dados da pesquisa, eles criaram um sistema de pontuação. O número de pontos que uma pessoa poderia ter era de 0 a 10. Cada resposta sim, em relação àquelas perguntas que eu apresentei, seria 1 ponto, e cada resposta não seria 0. A soma desses pontos foi chamado os pontos ACE, ou ACE Score. É importante entender que a pontuação se relaciona com a categoria dos eventos e não com o número de eventos em si. Por exemplo, se em casa ambos os pais eram alcoolistas, a pessoa recebe 1 ponto. O que eles encontraram quando analisaram o número global? Eles descobriram que as experiências adversas na infância são muito mais comuns do que a gente imagina. 64% das pessoas, 2/3 de todos os entrevistados, tinham pelo menos 1 ponto ACE. Só uma em cada 3 pessoas não tinha sido exposta a nenhuma dessas situações adversas. Eles viram que mais de 12% dos entrevistados, que uma em cada 8 pessoas, tinha 4 ou mais categorias adversas, ou seja, tinham 4 ou mais pontos ACE. Eles também descobriram que as mulheres tinham 50% mais chance de ter mais de 5 pontos do que os homens. Eles verificaram também que os fatores estavam relacionados entre si. Por exemplo, se há violência doméstica, também há grande probabilidade de haver uso de álcool e drogas. Depois de obterem esses dados, eles correlacionaram essa pontuação com a saúde física e mental das pessoas. Como a Kaiser é um plano de saúde, eles tinham um histórico de saúde de todas essas pessoas. Eles conseguiram verificar, por exemplo, quantas pessoas com 0 ponto tiveram problemas pulmonares, pessoas com 1 ponto e assim por diante, até chegar aos 10 pontos e analisar qual a relação entre número de pontos e problemas pulmonares. Eles analisaram esses dados em relação a 40 diferentes variáveis e encontraram uma correlação muito grande entre a pontuação ACE e vários desses problemas que as pessoas apresentaram ao longo de toda a vida. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns dados para que fique mais claro. Esses gráficos eles foram retirados de uma apresentação do Dr. Vincent Felitti. Primeiro, eles viram que havia uma correlação entre dose e resposta. O que significa? Olha esse gráfico. Significa que quanto mais pontos uma pessoa tinha, quanto maior a carga de trauma, maior o risco dela ter problemas em relação à sua saúde e ao seu bem-estar. Esse gráfico analisa os 40 fatores juntos. Eu vou detalhar isso para você entender o grau de impacto dessa descoberta. Esse gráfico mostra o percentual de pessoas que tiveram doenças pulmonares ao longo de toda a vida e o número de pontos ACE. Quem tem menos pontos tem menos probabilidade de ter doenças pulmonares. Para quem tinha 4 pontos ACE, por exemplo, pais separados, sofreu abuso físico e emocional e um dos pais usava álcool, isso dá 4 pontos, a probabilidade de essa pessoa ter algum problema pulmonar durante a vida será 390% maior, quase 4 vezes maior, do que uma pessoa que não tenha tido nenhum desses problemas na infância. Pela primeira vez, se conseguiu provar que experiências emocionais na infância impactam na saúde física das pessoas. O que mais eles encontraram? Que viver adversidades na infância aumenta o risco de ter uma doença no fígado. Olha só, essa tabela é sobre o risco de doenças cardíacas. Aqui eles mostram o quanto aumenta o risco de se ter uma doença cardíaca em função do tipo de experiência adversa. Abuso emocional e ter um dos pais presos foram os fatores que produziram um risco mais alto. Sobre os problemas no coração, eles identificaram que quem tem 4 ACEs tem 220% mais chance de ter um problema no coração do que quem não tem nenhum. Se você tem um colesterol alto, você sabe quanto aumenta a sua probabilidade de ter um problema no coração? 39%. Olha a diferença. A gente cuida do colesterol, mas não sabe do impacto que as experiências emocionais têm na nossa vida. Eu não tenho aqui os gráficos, mas eles também viram que as experiências adversas na infância aumentam a probabilidade de uma pessoa ter doenças autoimunes como esclerose múltipla e artrite, câncer, diabetes, doenças sexualmente transmissíveis, entre outras. Sobre a saúde mental, os resultados também foram impactantes. Aqui vocês podem ver o gráfico referente à depressão. Como você pode ver no gráfico, as mulheres apresentam maior tendência à depressão que os homens. Mas assim como os homens, quanto maior o número de experiências adversas, maior a probabilidade da pessoa vir a ter depressão. O mesmo se confirma quando se analisam os dados de uso de antidepressivos. Nesse gráfico, nós temos a relação entre a pontuação ACE e o uso de ansiolíticos. Isso reflete o nível de ansiedade que uma pessoa tem ao longo da vida e como está relacionado com o grau de trauma que ela teve na infância. Olha o impacto no alcoolismo. Essas são pessoas que se autodeclararam alcoolistas.
Uma pessoa que tem 4 pontos ou mais tem 540% mais chance de se reconhecer alcoolista do que uma pessoa com pontuação 0. Esse gráfico mostra a relação entre o número de experiências adversas e o uso de drogas injetáveis. Não está nesse gráfico, mas uma pessoa com pontuação ACE acima de 6 pontos tem 4.600% mais chance de ter uma adição grave do que uma pessoa com pontuação 0, 46 vezes mais. Aqui você pode ver a relação entre a pontuação ACE e o tabagismo. Essas foram pessoas que declararam fumar 3 ou mais maços de cigarro por dia. De todos os dados avaliados, o resultado mais impressionante foi o relacionado com o número de tentativas de suicídio. Pessoas com 4 pontos ACEs ou mais têm 1.200% mais chance de tentar suicídio na sua vida do que uma pessoa com 0 ACE, 12 vezes maior probabilidade. Esse dado é muito impactante, porque fala do nível de sofrimento mental que essas pessoas estão vivendo. A partir do que eles encontraram em relação ao uso de drogas, a gente pode passar a ver o uso de drogas de uma outra maneira. Qual seria a sua função? Se você foi exposto a situações de violência na infância, as drogas elas podem ter a função de reduzir o sofrimento, de tentar bloquear as memórias do que foi vivido durante anos de abuso e suas emoções negativas. Isso tem impacto muito grande quando a gente pensa em formas de tratamento para adição, por exemplo. Além disso, o estudo também analisou os riscos sociais da pontuação ACE. Olha o que eles acharam. Esse gráfico mostra como há um aumento no risco de uma pessoa ser perpetradora de violência doméstica se ela teve experiências abusivas na infância. E mais, isso pode acontecer tanto com homens como com mulheres. Mas como de forma geral as vítimas das mulheres são as crianças, se fala menos nisso. Esse gráfico mostra claramente como a violência intrafamiliar gera violência e como isso tende a se reproduzir nas próximas gerações. Por isso é tão importante cuidar das crianças, não só para melhorar a qualidade de vida delas, mas também para interromper esse ciclo intergeracional que tende a se perpetuar. Nessa tabela, você pode ver como o número ACE aumenta a probabilidade de uma mulher ser vítima de violência pelo seu parceiro e também aumenta o risco dela vir a sofrer um estupro. Mulheres com pontuação ACE 5 tem 510% mais chance de ser vítima de violência de seu parceiro e 890% mais chance de sofrer um estupro, quase 9 vezes mais. Nesse gráfico, você pode visualizar como aumenta o risco do estupro. Eu só quero deixar claro nesse ponto que isso não significa que a culpa é da vítima, como muitos podem pensar. Isso decorre dos efeitos do trauma no cérebro e de como ter passado por traumas dificulta a percepção de risco e de perigo em uma pessoa. Eu vou falar sobre isso em um próximo vídeo. O que a neurociência tem descoberto sobre os efeitos do trauma no corpo e no cérebro. O estudo ACE também envolveu dados sociais. Olha que interessante. Aqui se pode ver como a pontuação ACE afeta o desempenho escolar das pessoas, como ela impacta em relação ao estudo, às faltas e ao comportamento. Uma criança que está vivendo uma situação de abuso e violência, ela não consegue ter calma para conseguir sentar, se concentrar e estudar. Aqui você pode ver o impacto que isso teve no trabalho, como a pontuação ACE influencia no nível de absenteísmo no trabalho, nos problemas financeiros que essa pessoa teve ao longo da vida e na dificuldade que ela teve em desempenhar bem suas tarefas no trabalho. Os resultados dessa pesquisa são muito impressionantes. As análises que eles fizeram indicam que na saúde mental, as experiências adversas na infância são responsáveis por 54% de todos os casos de depressão, por 58% de todas as tentativas de suicídio. Em relação ao uso de drogas, ter experiência adversa na infância é responsável por 65% dos casos de uso de álcool, 50% de outras drogas e 78% nos casos de drogas injetáveis. De uma maneira geral, ter experiências adversas na infância diminui a qualidade de vida de uma pessoa. Se você passou por alguma dessas experiências, nesse vídeo você pode ter encontrado algumas explicações para muitos problemas que você viveu ao longo da sua vida. O que você achou do resultado dessa pesquisa? Se você quiser, escreva aqui nos comentários. Gostaria muito de saber a sua opinião sobre esse estudo. Para a área de saúde, essa pesquisa tem um impacto enorme. Isso porque muitas das doenças que mais matam hoje em dia no mundo, elas podem ser relacionadas com situações concretas vividas pelas pessoas. Viver situações de trauma na infância te colocam em risco para vários problemas de saúde na sua vida adulta. Médicos e profissionais de saúde precisam saber que esses fatores são importantes para entender o que é que acontece com seus pacientes. Muitas doenças crônicas de adultos, elas podem ter sido determinadas décadas antes, na infância, não por doenças, mas por experiências traumáticas. Nesse gráfico, nós vemos os dados da Organização Mundial de Saúde sobre as principais causas de morte no mundo em 2016. As 6 primeiras causas são impactadas por experiências de trauma na infância: coração,
câncer, doenças respiratórias e demência. É por isso que, em média, a expectativa de vida de uma pessoa com 0 pontos é de 20 anos a mais do que a expectativa de vida de uma pessoa com 4 pontos ou mais. Isso sem falar nos impactos na saúde mental. Segundo Felice, as experiências adversas infantis respondem entre 50% e 75% dos principais problemas de saúde da população. Apesar do estudo ter mais de 20 anos, ainda existe muita resistência em conseguir se implementar novas práticas com medidas efetivas de prevenção ao abuso contra crianças. E a gente pode se perguntar por quê? Por que medidas que trariam menor mudança na saúde e na qualidade de vida de 2/3 da população, que significa uma economia de bilhões de dólares anuais em gastos com saúde, não têm sido realizadas de uma forma mais efetiva? Por que é que, tendo dados tão claros, há tanta resistência em aceitá-los? Isso não sou eu que digo, mas Nadine Burke, uma médica pediatra que faz um forte trabalho de divulgação desses dados nos Estados Unidos. É possível que seja difícil aceitar esses dados porque eles dizem respeito a nós, a todos nós. Se 64% das pessoas têm ao menos um ponto ACE, essa não é uma realidade distante, mas uma realidade muito presente. As pessoas podem não querer olhar para as próprias experiências, ou as suas do passado, ou sentirem culpa em relação aos seus próprios atos, adotando-se uma estratégia de não querer olhar para o problema como se o problema fosse desaparecer sem olhar para ele. A partir daqui, uma análise pessoal que eu faço é que eu acredito que existe uma relação entre a pontuação ACE e o narcisismo em nossa sociedade. Por quê? É só trocarmos a perspectiva. O enfoque do estudo ele se dá sobre as experiências da criança, mas não sobre quem são os cuidadores. O problema não está na criança. A criança é o sintoma. Ela reage a uma ação e os problemas são essas ações. É difícil agir porque o problema não está nela, mas nos adultos que cuidam dela. Grande parte desses adultos foram abusados, o que gera um ciclo interminável. Assim, as ações precisam ser direcionadas nos dois sentidos. Além de se buscar prevenir e melhorar a situação das crianças, também é preciso identificar e buscar ações concretas que coíbam, que contenham determinadas ações dos adultos contra as crianças. Além de olharmos para elas, é importante identificarmos quem são esses pais ou esses cuidadores. Não temos clareza sobre quem são esses pais ou esses cuidadores. Podemos ter várias hipóteses para essa questão, envolvendo questões econômicas e sociais, questões psicológicas, pais com dificuldades materiais concretas, com dificuldades em cuidar dos seus filhos, pais com depressão ou com outras questões de saúde mental. E também pais narcisistas. Narcisistas não têm capacidade de sentir empatia nem mesmo pelos filhos. Eles tendem a mostrar toda a sua violência, especialmente nas relações primárias, nos seus vínculos mais próximos. Muitos narcisistas, eles passam despercebidos e eles podem até ser admirados socialmente, mas é no âmbito privado que eles mostram seu grau de violência. Narcisistas não se auto-identificam em um estudo. Segundo Ramani Durvasula, psicóloga estadunidense especialista em narcisismo, hoje em dia nos Estados Unidos, cerca de 25 a 30% dos adultos são pessoas com perfil narcisista. Há pesquisas nos Estados Unidos, na China e na Coreia do Sul que mostram que esse número tem aumentado. Então, como tentar mudar essa situação? Primeiro passo é ter consciência de que existe um problema. Somente entendendo melhor o problema, a gente pode buscar uma solução. A solução, ela vai precisar de muito trabalho e ela precisa ser pensada de forma sistêmica e articulada. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que as crianças são sujeitos e não objetos pertencentes aos pais. É preciso pensar em formas de organizações que incluam sistemas de saúde, de educação médica, sistema de proteção à criança e adolescente e sistemas efetivos de punição aos abusadores. É importante que o sistema judiciário seja capaz de reconhecer a existência de pessoas com transtorno de personalidade, que podem sim prejudicar os seus filhos. É necessária uma mudança cultural, trazer à luz os segredos de família, falar do que não se fala, sem culpabilizar as vítimas pelo abuso. Os traumas complexos, também chamados de traumas de desenvolvimento, elas são muito difíceis de serem tratados. Se por acaso você foi vítima de abuso na sua infância, é possível melhorar. O que é que tem se mostrado mais efetivo como tentativa de reversão dos efeitos do trauma? O mais efetivo é uma combinação de práticas que vão precisar do seu comprometimento com você mesmo e com o seu bem-estar. As principais estratégias elas estão ligadas à melhoria da qualidade de vida, o que hoje tem sido chamado medicina da qualidade de vida. Algumas das coisas que eu vou falar, elas vão parecer o óbvio. Apesar de parecerem o óbvio, essas foram as práticas mais efetivas para reduzir os efeitos negativos do trauma. Primeiro, sono. Dormir bem. É preciso dormir um adulto em média 8 horas por dia e uma criança e um adolescente entre 9 e 10 horas. Segundo ponto é cuidar bem da sua alimentação. Evitar alimentos industrializados, álcool, comer muitas frutas e verduras.
Se sabe que a alimentação tem um impacto direto na nossa saúde física e mental. Terceiro ponto, fazer exercícios regularmente, fazer meditação, fazer terapia, buscar criar um ambiente estável e seguro para você, estabelecer relações sociais próximas, confiáveis e nutritivas. Esse conjunto de ações é que pode minimizar os efeitos do trauma na sua saúde e na sua vida. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Aproveite, se inscreve no canal e ative o sininho, assim você será avisado quando chegar um novo vídeo. Eu espero ter ajudado e até a próxima! Tchau!